Obrigado. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Marcos, eu sou servidor federal, estou cedido hoje à Controladoria Geral do Estado, na condição de assessor, né? Já conheço esse jovem aqui do tempo que eu trabalhava com o Ministério da Educação, né? E muitos fóruns de auditores internos que a gente participou, né? Sou servidor de carreira da CGU, fico muito feliz, agradeço aos membros da Comissão da Área Pública pelo convite, tá? E hoje a gente vai falar de um tema que, na verdade, é um tema 3 em 1, né? Vai ser uma palestra econômica, né? Que agora na moda, com essa coisa de TED Talk, é você fazer palestras curtas, né? Então aqui a gente vai fazer 3 palestras curtas, né? E depois dessa palestra a gente vai ter um debate, né? Que é a parte não planejada, né? O Vitor ficou estudando para fazer perguntas aí, ele se preparou aí, ele disse que ele falou: Marcos, agora eu vou me vingar das auditorias que você fez, eu vou fazer umas perguntas difíceis para você, né? O Ferraz também está chegando aí. E tá aí, nosso amigo, desculpa. A gente conhece a pessoa pelo Zap, né? E vê a foto, é pequenininha assim, né? Então, e tudo. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse tema que tem a ver com a realidade da área pública. É óbvio, um pouquinho mais sobre a auditoria do que os outros casos, mas tem a ver com a área pública como um todo. Seja quem atua na gestão, seja quem atua na área contábil, né? A gente vai dar uma reflexão sobre esses 3 conceitos, né? Autonomia, conflito de interesses e segregação de funções. São conceitos cada dia mais atuais, né? E a gente vai entender um pouquinho isso também. O primeiro tópico da nossa palestra, a gente vai falar do poder, né? Estava tocando aqui, antes de a gente começar, aqui a música do Cazuza, né? Que era Malandragem, né? E o Cazuza também fez uma outra música há 30 anos atrás, 89, que era De Quem é o Poder, né? Que foi gravada pelo Kid Abelha. Quem lembra dessa época? Essa pessoa mais nova não vai lembrar dessas coisas. Ah, já ouvi, né? Ouvi na internet, né? Mas a gente, né, ouviu, são 89, eu tinha 15 anos. Né? E o Cazuza perguntava, né, de quem era o poder. Né? E essa categoria poder, né, essa discussão sobre o que é o poder, é muito importante. Né? Porque o poder é uma coisa que está nas nossas relações. Né? Nossas relações pessoais, nas nossas relações institucionais, né? Marx dizia que era o poder de uma classe sobre a outra, Foucault dizia que o poder estava nas pequenas coisas, na forma que a gente senta, na forma que a gente se desenha. Né? Os mais liberais dizem que o poder é uma coisa que vai se autorregular pelo interesse mútuo. O fato é que o poder está na nossa discussão. Nós não vivemos sem essa discussão do poder. E a gente vai entender como é que o Marcos errou a palestra. O Marcos trouxe uma palestra aqui para ele dar aula lá no programa de políticas públicas, que ele é aluno, ele trouxe a palestra errada. Não é a palestra essa mesmo. Nós vamos chegar nesse ponto aqui daqui a pouco. E sem esse poder, né, não existe relações, porque sempre existe uma relação hierárquica, sempre existe uma relação de determinação, sempre existe uma relação de cogência, né, de você sempre se ver obrigado a fazer coisas. Né, o brocado jurídico, né, você é obrigado a fazer aquilo que está na lei. E aí você para porque o sinal é vermelho, você para porque o guarda apitou, e se você não parar, você é sancionado. O poder faz parte das nossas relações. O próprio Max Weber, né, que é um dos pais da sociologia, falava, né, o poder é toda a chance, seja qual ela for, de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a relutância dos outros. Ou seja, toda vez que a gente é forçado a fazer alguma coisa, aí dentro tem uma relação de poder. Isso permeia toda a nossa vida. Né? Nós estamos dentro de uma organização, todos nós. Essa organização tem uma estrutura, algumas mais hierárquicas, algumas mais horizontalizadas. A gente gosta da horizontalidade. Não, vamos fazer uma coisa mais matricial. Né? Mas às vezes não funciona. Né? Para fazer uma coisa matricial, as pessoas têm que saber para onde vão, têm que saber o que querem. Né? Você tem que ter regras claras, regras de incentivo, e nem sempre isso é possível. Pelo contrário, nós aqui do setor público, basicamente, somos uma estrutura hierárquica, com tudo escrito. Aí tem o normativo, aí tem que fazer assim, tem que fazer assado. Lugares como um banco, por exemplo, tudo é escrito. Né? O banco, o cara tem procedimento para tudo. Por quê? Porque há uma necessidade de um controle na ponta daquela pessoa. Você não pode deixar o caixa fazer o que ele quiser. Ele tem que saber exatamente o que ele tem que fazer em determinada situação. Então o poder está presente também na nossa vida organizacional, na nossa vida econômica, financeira. E aí o pessoal começou a perceber, numa determinada época, isso antes do Max Weber, que esse poder ele precisa ser, de alguma forma, equilibrado.
que a gente precisa se prevenir ao excesso desse poder. Esse excesso desse poder trazia pessoas fazendo outras pessoas sofrer, trazia fome, trazia miséria. E aí o Montesquieu, lá atrás, quando ele faz do livro dele lá, O Espírito das Leis, ele fala assim, olha, só o poder freia o poder. É desse cara que vem aquela ideia do seguinte, olha, nós vamos ter 3 poderes harmônicos que se equilibram. Imagine o Montesquieu hoje assistindo, não só o Brasil, os outros países, nessa ideia dos 3 poderes harmônicos. Harmônicos não quer dizer que eles sejam iguais, eles brigam o tempo todo. Inclusive o Montesquieu, que é um autor liberal, defende que tem essa briga para que haja um equilíbrio, para que um não se sobreponha ao outro. E em vários momentos do livro dele ele fala que não pode o juiz legislar, não pode o legislador gerir. Ele coloca uma necessidade desse equilíbrio. Por quê? Para que você não tenha uma concentração de poder, para que você não tenha uma pessoa superpoderosa, não tenha o faraó, né, que tinha um poder divino. Né? As pessoas achavam que o faraó era um deus. Né? E um outro escritor, também da época lá do Weber, né, o Lord Acton, falava o seguinte, o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. Esses grandes homens não está se referindo a mim, não. Tá, gente? Mas o que acontece? O poder tem essa capacidade de corromper. Tem um ditado conhecido, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então o poder ele tem essa capacidade de tirar a pessoa dessa condição de equilíbrio e ela romper determinados limites. Ali ao fundo, né, temos a imagem do anel, que representa lá a obra do Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, que nada mais nada menos representa aquele anel do que o poder. Né? Todos brigam, vou dar um spoiler aqui do filme, esse filme antigo, posso dar esse spoiler, vou dar alguns spoilers de filme aqui hoje. Tá? E aí o anel representava o poder e todos brigavam por esse poder. Tanto que só quem conseguiu carregar o anel era o Frodo, que era o personagem que era mais simples, ele era quase uma criança, e até ele, durante o filme, ele é seduzido. Né? Então o Tolkien, na verdade, faz uma lenda sobre o poder, de como isso afeta a nossa vida, de como nós somos seduzidos por esse poder. E aí uma autora muito conhecida, americana, que fala sobre corrupção, e aí a gente vai entrar agora na discussão de corrupção, fala o seguinte, que a corrupção, na verdade, é a Rose Ackerman, né, que ela tem um livro que foi traduzido pela UNB, que é A Corrupção e a Economia Global, uma economista, ela traz o seguinte, a corrupção é um abuso de poder de uma autoridade pública na distribuição de um custo ou benefício ao setor privado. Muitos autores que estudam a corrupção colocam a corrupção como um abuso de poder. Existe uma regra pactuada, e nós rompemos essa regra à busca de um benefício pessoal. Isso é a corrupção. Essa é uma das definições aceitas da corrupção. Então a corrupção acaba por ser um excesso de poder. Então, para limitar essa corrupção, a gente precisa limitar esse poder. A gente precisa ter um equilíbrio, uma sustentabilidade nessas relações. Isso não parece simples, mas não é tão simples. Né? Outro spoiler aqui, né? Como tem lá no filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas a gente precisa que essa pessoa que tenha grandes poderes também responda, que aí é o conceito de accountability, ou seja, que você se torne responsivo por aquele poder que você tem. Você é o dirigente, você tem que responder por aquilo, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Você é o presidente, você tem que responder. Se for bom, você vai ser reeleito. Você é o prefeito, se for ruim, você não vai ser reeleito. Ou você vai ser sancionado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, né? Que são os mecanismos da discussão de accountability, né? Que é uma palavra que a gente ainda não traduziu, mas que é uma palavra que tem muito a ver com a discussão de controle. Né? A gente hoje está falando muito de compliance, né, de controle, e a gente não consegue entrar na agenda de accountability. A gente precisa entender, né, que a eleição, o controle social, a denúncia, a manifestação, a auditoria, a correição, tudo isso é uma forma de tornar esse governante responsivo, ou seja, que ele responda pelo que ele faz. Para isso nós criamos, para ter essa sustentabilidade, para manter esse poder no lugar, nós criamos instituições. Mas instituições aqui não é no sentido de organizações. Né? Isso aqui é uma visão do Douglas North, que é um camarada que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que diz que instituições são restrições humanamente concebidas que estruturam interações políticas, econômicas e sociais.
elas consistem em restrições informais, sanções, tabus, costumes, tradição e código de conduta, e regras formais, constituições, leis, direitos e propriedade. Se a gente descer ali agora e ver uma pessoa agredindo uma idosa, não precisa de uma lei para a gente ir lá, né? Existe um valor que é respeitar as pessoas e ainda mais respeitar os idosos. E a gente vai lá e vai se meter, né? Porque existe uma regra que protege a vida, uma regra que protege a pessoa mais idosa. Então, nós precisamos, para segurar esse tal desse bicho-homem, porque esse bicho-homem é danado, tá? O bicho-mulher também. Esse bicho-homem é danado. Ele joga bomba atômica, né? Ele faz corrupção, ele mata, né? Eu não ligo a TV e vejo crimes cometidos pela girafa, crimes cometidos pelo elefante, eu vejo crimes cometidos pelos seres humanos. E os seres humanos, para sobreviver, eles foram criando estruturas, acordos, regras, para se manter sob controle, para se manter em equilíbrio, para que a gente não se destroce, para que a gente não viva no que chamam do estado da natureza. E nas nossas organizações, seja quem avalia, seja quem supervisione, seja quem está lá na ponta na gestão, também precisa disso. A nossa organização tem regras, a nossa organização tem normas, tem fluxos, tem regras informais. Todos nós, auditores, contadores, gestores, trabalhamos imersos nesse mundo. Tá? A informação que a contabilidade gere e gera, essa informação realimenta esse processo, para a gente saber o que está acontecendo, como está acontecendo. A visão que o auditor traz também alimenta esse processo. Terminada esta parte mais teórica, aí você fala assim, nossa, mas essa palestra está muito teórica, eu vou sair daqui, vou comprar um livro de sociologia. Então isso é só para a gente entender essa questão do poder. Porque esses três conceitos que a gente vai falar hoje, a autonomia, a segregação de funções e o conflito de interesses, tem a ver diretamente com a discussão do poder. São mecanismos, são instituições, são arranjos que a gente organizou para dar conta desse poder e desse bicho-homem, para que esse bicho-homem não abuse do seu poder, para que ele não rompa esse determinado papel. Vamos falar, então, agora de cada um desses três pontos. Tá? Primeiro ponto é autonomia. Gente, autonomia é uma palavra mágica. Todo mundo quer ter autonomia. Todo mundo quer ter autonomia. Todo mundo quer ser poder. Né? Tem os três poderes clássicos do Montesquieu, mas aí o Ministério Público também é poder, a Defensoria também é poder, o Tribunal também é poder, todo mundo é poder. Porque todo mundo demanda para desenvolver a sua atividade autonomia. A palavra autonomia vem de autônomos, né? Você se conduzir por si mesmo. Né? Nosso filho quer autonomia. Né? Quem tem filho adolescente sabe disso. Cara, eu estou doido para não ter autonomia, eu queria que as pessoas decidissem os negócios por mim, porque dá um trabalho. Né? E aí fica nossos filhos querendo crescer, né? E sair da casca. E depois, quando vira adulto, fala assim, cara, é mal roubado, quando é adolescente, não se preocupar com nada. Né? Porque a diferença, quando a gente cresce, a gente descobre que aquela geladeira que a gente abre e encontra comida, aquela comida não parou lá sozinha. A gente só descobre isso depois que a gente, né, cresce, tem a nossa vida. Aquela comida não parou lá sozinha. Né? E aí a gente descobre que essa autonomia, nesse andar pelas próprias pernas, na verdade, isso é oriundo de você poder se sustentar nas suas próprias pernas. Né? De você poder ter condições de andar nas suas próprias pernas. Mas a autonomia é um desejo, porque a autonomia tem a ver com um conceito que é muito forte hoje em dia, que é a liberdade. Todo mundo quer liberdade, todo mundo quer ser livre. É uma coisa, né? E ninguém quer restrições, né? Ninguém quer restrições ao consumo, ninguém quer restrições ao que tiver que fazer. Certa vez eu perguntei para minha filha assim, por que você acha que os jovens hoje não ligam muito para a religião? Eu falei, porque a religião é restrição. Ninguém hoje quer restrição nenhuma. Qualquer coisa que vá restringir a minha geração, ela não quer saber. Né? A liberdade ascendeu como um valor muito grande, a autonomia está vinculada à ideia de liberdade. E nós vamos ver aqui que essa autonomia que a gente vai falar aqui é uma autonomia genérica, filosófica, mas é autonomia ligada à atividade de auditoria interna. Que, como qualquer atividade de auditoria interna, externa, Tribunal de Contas, controle interno, seja a caixinha que você esteja, você precisa de alguma autonomia. E a gente vai entender mais ou menos o que é essa autonomia. Então, o Instituto de Auditores Internos, que é quem mundialmente fala da atividade de auditoria interna,
traz que a auditoria é uma atividade independente e objetiva. Ele fala assim, caramba, independente, não posso fazer o que eu quiser, posso escrever o que eu quiser. Não, porque o independente é amigo do objetivo. Objetivo é porque você tem uma metodologia, objetivo é porque você tem uma isenção, objetivo é porque você tem um propósito. E a independência é você ter a condição de escolher, dentro de uma matriz de risco, de relevância, de materialidade, escolher o que você vai olhar para você emitir a sua devida opinião. Tá? Independência, e eu vou chamar aqui autonomia, eu vou botar similar, tem gente que defende que isso é diferente. Independência é assim, é o Vitor chegar para mim e falar assim, Marcos, nós vamos pedir uma auditoria na minha unidade. Eu falei, ok. E a gente quer que você olhe isso. Eu falar, não, eu não vou olhar só isso, Vitor. Eu vou olhar o que dentro desse processo a gente entender como relevante, dentro de determinados critérios, para emitir a nossa opinião. Isso é autonomia. Eu posso fazer a auditoria que ele me pedir. Por que eu vou recusar o Vitor, meu amigo, meu camarada? Até porque ele vai fazer pergunta depois ali, eu tenho que tratar ele bem. Né? Mas o Vitor, eu vou fazer auditoria. Mas a auditoria, para construir a nossa opinião, eu preciso ter autonomia para escolher o que eu vou olhar, como eu vou olhar e emitir a minha opinião. Isso é autonomia. Autonomia não é eu escrever o que eu quiser no relatório. Não, não, isso aí é a pré-escola. Pré-escola você pode escrever o que você quiser. Dá um papelzinho para você com lápis de cor, você escreve o que você quiser. Mas não é relatório de auditoria, não. Relatório de auditoria, você vai escrever o que está consoante com a boa técnica, com a boa escrita, para você apresentar uma opinião clara e concisa sobre aquele processo analisado, sobre aquela conta, sobre aquela transação, sobre o que seja. Mas você precisa, aquilo é um trabalho técnico profissional. Eu sou da CGU, eu me lembro uma entrevista, a doutora Eliana Calmon, a conhecida jurista, elogiou os relatórios da CGU, falou, nossos relatórios da CGU são muito bons, toda vez que batia na minha mão eu gostava, mas eles eram bons porque eles traziam para ela informações relevantes, informações claras, adotavam a boa técnica. Então a gente precisa, nessa autonomia, usar ela bem. Pode ofender o gestor no relatório? Não pode ofender ninguém, meu jovem, não pode. Você tem que respeitar as pessoas, isso é um princípio da nossa sociedade. Posso botar poesia no meu relatório? Também não pode. Já vi, tá? Não pode. Então, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e consultoria para adicionar valores às organizações. Ou seja, essa autonomia nos serve para a gente fazer avaliações ou propor melhorias e, com isso, adicionar valor à organização, ou seja, tornar aquela organização melhor. Marcos, o que é tornar uma organização melhor? É torná-la mais barata, torná-la mais efetiva, tornar ela mais eficiente, tornar ela mais antenada com as nossas necessidades. Os famosos 3 Es, economicidade, efetividade, eficácia, eficiência, 4 Es, 5 Es, que não acaba mais. Mas a gente precisa que a auditoria seja uma coisa que venha convergir, que dê informações, diagnósticos relevantes. Para isso você precisa de ter essa autonomia. Senão você não vai conseguir falar o que você tem que falar. Eu sempre dou um exemplo, eu tenho dado nas aulas, que é o seguinte. O Vitor, você tem filhos, Vitor? Não? Quem tem filhos aqui? É uma pessoa que tem filhos, por exemplo, aqui. Você tem filhos. Quantos anos tem seu filho? 5. É um jovenzinho ou jovenzinha? Então, você chega lá na jovenzinha, digamos que você tivesse um segundo filho mais velho. E aí você chega lá no quarto da jovenzinha e fala assim, chama ela e fala assim, qual o nome dela? Manu, seu quarto está arrumado? Ela vai falar assim, está arrumado. Aí você acredita? Não. É uma boa mãe, é isso mesmo. Não acredito. Por quê? Porque ela está falando do que ela mesma fez. Ele está meio arrumado. Aí você está ocupado, aí você chama o seu irmão, ou chama o seu marido e fala assim, vai lá e dá uma olhada para ver se o quarto da Manu está arrumado mesmo. Aí ele fala, olha, tá não, ela chuchou lá no canto um monte de brinquedo e quando eu puxei caiu tudo. Quem tinha autonomia para emitir opinião? A segunda pessoa. A primeira não tem autonomia, porque ela não vai falar dela. Essa barragem aqui vai cair? Não, essa barragem aqui não tem problema nenhum. Auditor, dá uma olhada lá se essa barragem está atendendo os requisitos tais. Precisa ter autonomia. Precisa você estar de fora e ter condições de emitir a sua opinião sem estar envolvido com aquilo. Isso é uma grande arma da auditoria. Avisa a Manu que ela foi usada aqui
na nossa palestra para cobrar os direitos autorais. Então, o que acontece? A nossa atividade de auditoria interna, que é uma atividade sistemática, disciplinada, ela precisa dessa grandeza, ela precisa desse valor. Mas isso não é um valor absoluto. Tá? As próprias normas do IA, que é o famoso IPPF, colocam lá independência e objetividade, que a independência é a imunidade contra condições que ameaçam a capacidade da atividade da auditoria interna de conduzir as responsabilidades de auditoria interna de maneira imparcial. Ou seja, eu preciso dessa independência para atuar de maneira imparcial. Para eu poder dizer o seguinte, o quarto está arrumado. Por que é importante o quarto estar arrumado? Porque isso é importante, isso é um valor na casa dela. E eu preciso de alguém imparcial de fora para dar essa opinião. O quarto está arrumado. Então, as normas internacionais de auditoria já trazem essa independência como uma imunidade contra as condições que ameaçam a sua capacidade de expressar opinião. Eu preciso expressar a minha opinião. E para eu expressar essa minha opinião, eu preciso de um certo afastamento. Não pode ser que nem aquelas opiniões que a gente vê às vezes na televisão, eu não sei, mas vou opinar. Não, eu sei, mas eu não estou dentro. Estou tendo o que a gente chama do olhar externo, né, a visão externa. Quem gosta de escrever é aquela pessoa que você pede, dá uma lida aqui nesse artigo para ver se está bom. Aí tem aquela pessoa que você pede, que não, tá bom, nem fala nada. Né? O bom é aquele cara que fala, olha, esse parágrafo aqui eu não entendi nada, você tem que trocar esse parágrafo. E aí, qual é um dos grandes problemas, trazendo para a discussão do controle na área pública, que a gente tem nessa questão da autonomia? Quando essa autonomia se transforma em algo mais do que ela deve ser, quando há um abuso desse poder, quando você se insula na agenda. Eu estou aqui no controle, estou aqui na auditoria interna, mas a minha agenda é própria, eu não quero saber para onde está andando. Quais as principais coisas que estão acontecendo na minha unidade? Não me interessa. Eu quero olhar o que eu quero olhar. Mas o que você quer olhar tem que ser percebido num contexto de risco. O que tem mais risco? De materialidade, o que tem mais grana? E de relevância. Quais são as principais pautas da minha unidade? Quais são as principais metas nessa gestão? O que se quer? Para que aquela sua atividade realmente adicione valor. Senão você vai ser um cara dissociado da realidade. Está lá todo mundo caminhando, você trabalha na determinada organização pública, digamos que você trabalha numa universidade, a universidade está preocupada porque com a questão do desemprego, está precisando do auxílio estudantil, e o dirigente, o reitor, preocupado com o auxílio estudantil. Mas você está lá, não, eu estou olhando aqui os banheiros, porque eu entrei um dia no banheiro e vi o banheiro vazando, então fiz uma auditoria no banheiro. E aí você está gastando seu precioso tempo para fazer uma auditoria que talvez não seja tão importante. Porque a gente, na área de controle, a gente está sempre deficitário, a gente sempre tem menos capacidade de fazer do que o que a gente deveria. Até porque o controle não é a finalidade da gestão. A finalidade da gestão é eficiência. E aí vai lá, o reitor está preocupado com o seu auxílio estudantil, você está lá, não, chefe, temos aqui um relatório sobre os banheiros aqui, mas eu não estou preocupado com o banheiro. O banheiro não é importante para o nosso público, que são os alunos, que é a razão de ser dessa instituição. Então, essa nossa pauta, Marcos, mas eu tenho a mesma pauta que o dirigente, mas eu me amiguei com o dirigente? Não, você não se amigou com o dirigente. Você tem autonomia a partir do momento que você consegue emitir a sua opinião e aquilo é relevante. Mas se o meu dirigente for corrupto, então para tudo. Porque o nosso sistema é feito no sentido de que a gente tem autonomia, todos nós, inclusive o dirigente. E o sistema é feito para que a gente aponte essas situações e essas coisas sejam modificadas. Mas se todo mundo for corrupto, fecha o cabaré, nós vamos embora. Acaba a raça humana. Não tem sentido de ter raça humana. Se nenhum de nós respeitar as regras, se eu posso bater na velhinha, não tem problema nenhum, se eu posso bater o carro, se não há regra, se não há mais instituição para romper esse bicho homem, nós voltamos ao estado de natureza. Então a gente tem que entender o nosso papel e o papel dessa questão da autonomia. Ainda no IPPF, por exemplo, ele define, inclusive, o que é essa independência, como essa independência se caracteriza. E ele escreve, aprovar o seu estatuto, você tem um estatuto da auditoria interna, por que tem que ter um estatuto? Porque tem uma regra, eu também não sou super poderoso. No Estado Democrático de Direito, tudo tem limite. Eu preciso ter uma regra para mim, eu preciso ter um planejamento aprovado, o planejamento hoje da AGE está lá no site, conforme determina a lei, a gente precisa ter um planejamento. Eu não posso fazer auditoria surpresa? Não pode não, cara. Você tem que fazer auditoria, apresentar a sua equipe,
dizer lá, eu vou no dia tal, vou olhar isso. Pô, mas eu não vou dar um susto. Não, você quer dar um susto, você vai no trem fantasma. Você não precisa, né, fazer auditoria. Você já toma susto na auditoria sem fazer isso, não precisa. Né? Cada processo, sabe, você toma um susto, isso é normal. Receba comunicações, ou seja, ele tenha contato com o executivo-chefe, aprove as decisões de nomeação e demissão do executivo, aprove a remuneração do executivo-chefe, formule questionamentos adequados à administração executiva para se existem inadequações nas limitações, ou seja, as próprias regras internacionais já definem o que é essa autonomia. Você não achar que autonomia é você poder fazer tudo. Não é poder fazer tudo. E autonomia sem regras, gente, é complicado. Vou dar outro spoiler aqui, né? Eu posso falar desse filme, que esse filme é de 94, né? E agora fizeram uma refilmagem muito interessante, que é a história do gênio, que era super poderoso, mas ele está preso a uma regra de ter que cumprir 3 desejos. Então, até o gênio superpoderoso, ele tem regras. Né? Autonomia, sem nenhum tipo de prestação de contas, deriva para um abuso de poder. Né? Se eu sou um gestor, uma atividade de supervisão, de controle, que eu olho o que eu quero, na hora que eu quero, até onde eu quero, a chance de eu ter um abuso de poder é muito grande. A chance de eu falar assim, eu olho quem eu quero, vou olhar o pessoal que eu não gosto. Vou auditar você é Flamengo, eu sou Vasco. Lá vem esse flamenguista. Você começa a trazer, porque o bicho homem também, o auditor também é um bicho homem, você começa a trazer isso para o outro lado, para o lado do abuso do poder. Então, é preciso que a autonomia seja compensada por uma prestação de contas. Por isso que as auditorias internas fazem relatório de final de ano, falando que olharam, por que olharam, o que encontraram. Tá? O IPPF também fala aqui, né, que quando você tem responsabilidades externas, né, aquela auditoria interna, você precisa limitar isso pelo prejuízo, independência e objetividade. Então, por exemplo, né, digamos que eu faço doutorado na FRJ, lá exatamente no PPED. Aí eu sou designado por algum motivo, estivesse lá na CGU, para fazer uma auditoria nas bolsas do lugar onde eu faço doutorado. Eu tenho a minha independência afetada. Eu vou auditar o meu orientador. Não é uma boa prática, não façam isso. Tratem bem os seus orientadores. Né? Eu vou auditar a pessoa que vai ser da minha banca. Aí eu vou falar, Elias, aquela nota que você me deu, aquele SS, agora eu vou resolver a tua parada. Então você perde. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me declarar, eu não tenho condição de fazer essa auditoria. Chama a Aurenia, chama outra pessoa para fazer essa auditoria, eu não posso fazer o estudo lá. E aí você se coloca nessa condição. Você, que é o que no direito tem o equivalente lá da suspeição, do impedimento, que segue o mesmo princípio, também é para não ter um abuso de poder. E aí a gente tem essa ideia também da questão da isenção das 3 linhas de defesa, que é uma coisa consagrada, está num texto de 2010 do Instituto de Auditores Internos, que é uma ideia consagrada, de uma primeira linha que faz gestão, de uma segunda linha que são órgãos especializados, são estruturas especializadas para darem conta de algumas coisas, como gestão de risco, compliance, controle da qualidade, e uma terceira linha que é um grande avaliador. A terceira linha, que é o grande avaliador, ela tem que ter maior independência. Por quê? Porque ela vai emitir opinião, porque ela precisa ter o afastamento. Então, numa organização, segundo esse desenho, você tem lá vamos pegar a universidade, você tem lá na UERJ, você tem as pessoas na ponta, fazendo licitações, dando aula, e digamos que lá tivesse um gestor de risco, tivesse um setor de compliance, tem um setor de qualidade do lançamento das notas, que é um setor que apoia essa primeira linha. E você tem uma auditoria interna que faz a avaliação disso e verifica como isso está funcionando. Essa auditoria interna, ela precisa ter um certo afastamento. O modelo que a gente tem hoje da CGU, por exemplo, um modelo que mistura um pouco, foi absorvido de alguma forma pela CGE, ele traz, inclusive, para ele, coisas de segunda e terceira linha. Enquanto a auditoria geral, a Secretaria Federal de Controle Interno, tem um caráter avaliativo, o portal da transparência, as discussões lá de prevenção à corrupção ficam muito nessa linha. Que foi um modelo que se descobriu no seguinte, olha, se eu deixar cada um dar transparência para si só, não vai dar. Eu tenho que puxar essa transparência desse nível aqui para esse nível aqui. Porque se deixar o gestor, ele vai esconder as informações. Então vamos criar um portal, em 2004 o governo federal fez, vamos criar um portal para a gente
puxar a transparência para um nível mais alto, senão o cara vai ocultar as informações. Vamos, prevenção da corrupção, gestão ética, vamos puxar para outro nível. E esse nível é o grande avaliador. E é preciso ter esse avaliador e é preciso que ele tenha isenção. Também aqui no IPPF ele coloca que as atividades de consultoria, né, de avaliação, podem ser feitas desde que a consultoria não tenha prejudicado a objetividade, que é o que acontece muito na auditoria. Às vezes a pessoa liga para a auditoria interna e fala assim, eu quero saber se eu posso pagar essa despesa assim. Aí você fala para a pessoa assim, eu não posso te dar essa informação, porque eu vou auditar você. Sim, mas é por isso que eu perguntei, porque você vai me auditar. Aí você fala, mas exatamente porque eu não posso lhe dar essa resposta. E aí fica aquele papo de doido, né? Mas é isso, porque se eu falo para você, Vitor, assim, olha, você pode pagar essa despesa, quando eu for lá na auditoria, você vai falar, eu vou perguntar, quando eu fizer a minha avaliação global do que você fez, eu vou perguntar assim, Vitor, por que você pagou isso? Aí você vai falar, porque você mandou. Ou o famoso, estou fazendo porque a auditoria mandou. Inclusive, a auditoria tem que ter muito cuidado quando ela entra na ingerência do gestor. Quando ela vai lá e diz assim, gestor, compre isso, acende uma luz. Gestor, faça isso, acende outra luz. O gestor é para gerir. Nós somos um órgão no outro nível, né? O avaliador está no nível de dizer, olha, em relação a um critério tal tem alguma coisa que está dissonante, em relação à situação tal nós temos que modificar isso, mas com muito cuidado de respeitar a autonomia também daquele gestor. Porque na hora quem é cobrado é o gestor. Ou vocês acham que quando o Enem dá certo, aparece lá o ministro da Educação para dar entrevista, ou a CGU aparece para dar entrevista? Quem que vocês acham que aparece? O ministro da Educação, porque o Enem é dele. O Enem é um projeto dele e quando dá certo é ele. Porque o gestor é feito para gerir, então ele tem o ônus e o bônus de gerir. Nós, como controle, como avaliação, nós temos que ir lá e falar, olha, tem que jogar mais para cá, ó, tem que jogar mais para lá, ó, vai dar problema. E aí ele, dentro da gestão dele, ele atende. E aí os outros níveis que têm poder de sanção, Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário, vão falar para ele assim, olha, vem para cá que o chinelo... Aí muda um pouco, né? E aí você bota aquela placa do eu avisei, né? Eu avisei, né? Então nós produzimos informações e recomendações, mas para que o gestor funcione. E a gente pode emitir nossas informações, eu posso, por exemplo, que é a ideia da consultoria, que quando foi trazido isso para o Brasil em 2017, com a adesão da CGU às normas internacionais, isso causou um grande espanto. Mas que consultoria é essa? Eu virei PGE agora, nós vamos dar informação sobre a aplicação da lei? Porque as dúvidas nossas geralmente são a aplicação da lei. Não, a consultoria, no que se refere à auditoria interna, é a consultoria na melhoria dos seus controles internos, principalmente porque o auditor é um camarada que ele tem uma visão muito ampla, porque ele está ali numa situação estratégica vendo várias coisas. Então ele começa a conhecer a organização de uma outra forma. Tem até um artigo do Chambers, que é o cara do IA, tem um blog, é o presidente do IA, que ele fala que o auditor é um juntador de pedaços. O auditor é um juntador de pedaços, ele fala assim, olha, Vitor, eu vi lá que o setor dela está fazendo isso. Você sabia disso? Aí eu vi, não sabia não. Pô, eu tomo café com ela todo dia, mas ela falou para mim. Vamos lá tentar acertar esse teu processo com ela aqui? Então o auditor contribui com a aprendizagem organizacional, contribui com esse processo. Então, quando ele dá uma opinião no nível de consultoria, é uma opinião para a melhoria desses projetos. Ah, nós vamos abrir um projeto aqui agora, Detran Seguro, Detran Presente. A auditoria, dá uma sugestão e vê se esses controles que a gente está fazendo tão bacana. Ó, como é que você está dando conta desse risco aqui? E esse outro risco? E se o cara pedir dinheiro, como é que vocês vão detectar? Cadê o canal de denúncias? Ah, é verdade, realmente. E aí, quando começar o programa, a gente vai lá fazer a nossa visita, dar o famoso beijo da auditoria. Aí a gente vai chegar lá e vai ver que aqueles controles não estão funcionando, porque tem denúncia que está pedindo dinheiro, né, as coisas não estão acontecendo como deve, vamos fazer recomendações. Isso não afeta a nossa autonomia. Agora afeta a gente dizer, faça isso, interprete a lei assim. A gente aí começa a perder a nossa autonomia. Tá? E aí tem o famoso fenômeno, que todos nós somos da área de controle, permeamos, que é o fenômeno da cogestão. O que é a cogestão? A cogestão é você achar que tem que fazer o papel do gestor. Principalmente sob o argumento de que o gestor é fraquinho.
Ah, o gestor é fraquinho, o controle cresceu mais do que a gestão, eu tenho que ajudá-lo. Não tem que ajudar ele não, cara. Você tem que segregar as responsabilidades, ele tem que ter um mecanismo de incentivo para que ele faça as coisas. Você não é melhor do que o gestor. Nosso concurso, a nossa forma de entrada não é diferente, não existe nenhum mecanismo, não existe um DNA do auditor. Pelo contrário, eu inclusive fui 12 anos gestor, depois virei auditor. Diga-se de passagem, é muito melhor ser auditor, Vitor. Porque gestor é danado. Gestor não é mole, não. É puxado. Fazer as coisas acontecer com esse arcabouço normativo, com a falta de dinheiro, com os fluxos orçamentários, que aí você só recebe, fica vivendo de duodécimo para receber o dinheiro. É uma luta ser gestor. E você é cobrado, porque a criança quer escola, a pessoa quer hospital, tem que sair a bolsa, tem que sair não sei o quê. Ser gestor não é mole, não. Pô, Marcos, você está com pena de gestor? Não, não tem pena de ninguém, não. Tem pena da minha mãe que tem que me aturar. Eu estou falando que a gente tem que ter uma certa empatia e se colocar no lugar dessas pessoas, entender que aquele camarada ali, ele também tem os desafios dele, ele tem a lógica dele. Né? Ele tem uma dificuldade também inerente. E o que é a cogestão? A cogestão é a gente começar a se meter na gestão, a se envolver na gestão, a participar da gestão, entrar dentro do processo da gestão. E a gente começa com isso a perder essa autonomia necessária a gente emitir a nossa opinião. Isso é ruim por quê? Primeiro porque reduz o nível de profundidade da nossa avaliação. Quando eu passo a entrar dentro da gestão, eu passo a não funcionar mais como auditor, eu passo a funcionar mais como gestor. Então diminuo o meu tempo que eu utilizaria para avaliação para ficar fazendo gestão. O segundo é que eu produzo eu perco a minha isenção. Eu passo a não... Porque tudo que eu vou falar... Como é que eu vou emitir uma opinião se eu participei? Como é que eu vou falar do meu quarto se fui eu que arrumei? Ah, Marcos, você não confia nas pessoas? Não, você não está entendendo. O sistema ele é feito para que você não confie integralmente nas pessoas. Né? O sistema ele é feito, a Contability existe porque exatamente o bicho homem dá problema. Se não precisava de nada disso. Né? Nós economizaríamos toda essa grana. Né? E a gente também, além de perder a linha de supervisão, a gente perde a profundidade. Então, o envolvimento direto com a gestão, ele fragiliza a atividade de auditoria, mas nós somos tentados a fazer isso. Pelo contrário, nós somos tentados como auditores a que nós façamos não o que é o nosso papel, mas o que não é o nosso papel, porque o nosso papel é um pouco indigesto, porque o nosso país não tem a cultura de avaliação. A gente não gosta de ser avaliado. A gente acha que avaliar é ofensivo. Há um tempo atrás, tinha uma ideia de um projeto de lei que estava andando, que para o auditor auditar um determinado projeto de professor universitário, ele tinha que ter uma formação equivalente. Ou seja, se a senhora é doutora, pode auditar a senhora, tinha que ser doutor. Aí perguntaram para mim a minha opinião. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Eu falei, maravilhoso. Todos nós, auditores, vamos fazer doutorado. Porque se uma exigência que eu tenho para lhe auditar é ter doutorado, e a Constituição manda eu lhe auditar, então façamos doutorado. Né? Então, a visão que a gente tem de que a auditoria não é uma coisa natural, de que ser avaliado não é uma coisa natural, ser avaliado é uma coisa, aí volta o poder, né? É uma coisa ofensiva. E, por outro lado, muitos de nós auditores também fazemos dessa avaliação um instrumento de poder. Ficamos ameaçando. Vitor, se você não fizer isso, eu vou botar uma auditoria em cima de você. Quantos de nós já não ouvimos essa palavra? Pô, não se preocupa não, galinha de casa a gente não corre atrás. Vou pegar essa orelhinha aqui na curva com a auditoria. Então, vamos fazer um escopo aqui, que a Fernanda vai aqui, vamos botar ela aqui na nossa amostra aqui, que eu quero acertar uma tabela aqui, que ela passou no corredor e não olhou para mim. Então a auditoria também é um instrumento de poder. Como tudo é um instrumento de poder. E a gente tem que ter algum tipo de limite, por isso que a gente publica o que a gente vai fazer. Por isso que a gente publica o nosso relatório, publica um relatório anual, para que a gente possa ser controlado. Ah, Marcos, que absurdo. Sim, porque ninguém gosta de ser controlado, nem os auditores. Nós não gostamos. E aí tem um modelo que ainda persiste, principalmente em municípios, né, que é o auditor conferidor na ponta. Né, que ele fica lá, você bota o auditor na ponta, e ele fica lá dizendo, está ok e não está ok. Qual é o problema desse modelo dentro dessa ideia de autonomia? O primeiro problema é que nem todas as questões que você vai encontrar que vão dar problemas num processo, você consegue detectar no final. Muitas das coisas acontecem depois que aquele papel vira realidade.
Você não consegue detectar tudo. Meus amigos, nossos processos passam pela Procuradoria-Geral do Estado. E ele faz uma verificação. Passa por um grupo de pessoas e faz uma verificação. E ainda assim eles têm problemas. Porque nem todos os problemas são na fase anterior do processo. Imagine uma obra. Aí eu olho a obra, olho o processo da obra, está tudo ok. Mas quando você começa a obra, você está sujeito a outros graus de incerteza. Você está sujeito a outras pessoas com autonomia que vão fazer coisas que vão dar problema na obra. Então, só olhar o final do processo em papel não funciona. Esse tipo de atitude também foca só na conformidade. Você acaba virando um conferidor. Né? Ah, não, está aqui a lei tal, né? E nós aqui no Brasil adoramos uma lei. Da mesma maneira, trata tudo igual. Um processo de 1 milhão é igual a um processo de 100 mil, que é igual a um processo de 10 milhões. Você vai botar tudo ali, você entra no processo produtivo. E, por fim, você dissocia dos objetivos organizacionais. O que é mais importante? Não tem nada mais importante. Eu tenho aqui o processo, eu confiro. E aí você rebaixa o auditor ao conferidor. O papel que se propõe hoje, e não sou eu que estou propondo isso, quem propõe são as normas internacionais, a CGU está trabalhando nessa vibração, o TCU também, é um modelo de auditoria num viés estratégico, que se fale de coisas relevantes, de coisas macro, de coisas importantes, e que essa informação e essas medidas contribuam para os objetivos da organização. Trouxe aqui um meme aqui, né? Quem olha tudo não olha nada, gente. Quem olha tudo não olha nada. Aqui na minha às vezes eu chego num lugar, a pessoa fala assim, aqui na minha organização a gente olha tudo. Eu falei, não olha nada. Quando você fala que olha tudo, você bota todo mundo no mesmo patamar. E não é, nossas organizações não são assim. Tem coisas que são mais importantes que a outra. Marcos, que preconceito. Mas é isso. Tem coisas que são mais importantes. E quer ver você descobrir o que é mais importante? Fecha um setor que você vai descobrir se ele é importante ou não. Rápido você vai descobrir se ele é importante. Para o pagamento, Aureli, para ver se ele não é importante. Né? Quebram tudo, né? Tira o cafezinho para ver se ele não é importante. Mas o que acontece? Quem olha tudo não olha nada. Quando você olha tudo, você nivela aquilo por um padrão só. Tá? Então, a primeira conclusão parcial da primeira ideia de autonomia é o seguinte, que a autonomia, na atividade de auditoria interna, é um instrumento para a sua eficácia. Sem autonomia, eu não faço bem o meu trabalho. Mas precisa de limites e alinhamento com as atividades da gestão para não se tornar algo em si mesmado. Senão eu vou virar uma auditoria que existe por si só. Uma gestão de risco que existe por si só. Para que você existe? Eu existo porque eu existo. Né? Eu sou um discípulo de Sartre. Eu existo porque eu tenho que existir. E você perde a contextualização. Conflito de interesses. Qualquer filme americano tem isso. Né? Fui uma época assistindo Suits, que é aquela série lá dos advogados, toda hora falava de conflito de interesses. Os Estados Unidos têm esse valor muito grande da discussão de conflito de interesses. Nós aqui não temos. Nós aqui achamos que está tudo bom. É uma coisa cultural. E essa agenda de conflito de interesse, que tem a ver com a discussão também da ética, ela entra recentemente no país. Eu vou mostrar aqui como ela entra recentemente, como ela é nova. E aí, como é que eu falo isso? Porque as nossas próprias normas de servidores, as normas, inclusive, das atividades profissionais, elas são pouco detalhadas nessa questão. Esses artefatos normativos, eles não mostram essa discussão do conflito de interesses. E eu vou mostrar como ele é importante também nessa discussão do poder. Segundo lá o portal do TCU, ele tem um glossário lá. E aí no glossário ele fala o seguinte, conflito de interesses é o conflito de um interesse pessoal específico e o interesse mais amplo do governo como um todo. Essa ideia ele traz do GAO. O que é o GAO? O GAO é o TCU dos Estados Unidos. É o TCU do Tio Sam. TCU olho azul. Então ele traz essa ideia e lá já tem essa discussão. E que ele coloca que é um conflito do interesse, onde o interesse coletivo, o seu interesse pessoal pode influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Então os meus papéis, eles se conflitam. E isso é comum e possível de acontecer. Então eu sou lá, estou auditando lá, e aí chego lá para auditar, numa determinada unidade, e encontro a minha irmã à frente de determinado setor. Digamos que eu não soubesse que era minha irmã, que ela não me falou que ela mudou,
de trabalho, e ela está lá, comissionada lá em determinado setor, que é exatamente o setor que eu vou auditar. A minha atividade de auditor vai ser contaminada porque eu tenho um conflito de interesses. Quando eu auditar a minha irmã, ou vão dizer que eu estou pegando pesado, dependendo da minha irmã, ou estou pegando leve. Vou aproveitar para me vingar da minha irmã, né? Agora nós vamos resolver aqueles problemas lá. Aquela herança lá que você me passou a perna. Ou, pô, a minha irmã, né? Ou seja, você perde essa isenção porque o papel auditor se conflita com o papel irmão. Né? Então, nós desempenhamos vários papéis, que é a teoria dos papéis sociais. Então, lá na Controladoria Geral, eu sou assessor. Mas lá no fim de semana, eu frequento atividade religiosa, lá eu sou o cara da denominação religiosa X. Se eu fizesse algum esporte, jogasse lá frescobol na praia, era o camarada que joga frescobol na praia. Se eu desse aula na universidade, era o professor Marcos. Então, é normal que eu tenho o papel de marido, eu tenho o papel de pai. Todos nós temos vários papéis, é natural que a gente tenha vários papéis. Os políticos sabem muito bem essa discussão, porque eles são o tempo todo confrontados com esses conflitos de papéis. E esses conflitos, o que nos interessa nessa discussão? O que esses papéis afetam a minha atividade pública? Eu não posso cantar no coral da igreja? Pode. Posso mesmo? Pode. Mas se o meu órgão manda dinheiro para aquela igreja num convênio e eu sou fiscal, eu posso cantar no coral da igreja? Pode. Mas se cantando no coral da igreja, o coral da igreja também recebe dinheiro, e esse dinheiro que ele recebe, inclusive sou eu que preparo a prestação de contas, que eu mesmo analiso no órgão. Pode? Aí não. Porque o meu papel coral da igreja, gestor, conflitou com o meu papel concedente de recursos públicos. Parece simples, né? Mas isso é um negócio extremamente complexo e, se não for bem tratado, bem regulado, pode virar abuso de poder. Quando saiu a lei em 2013, nós vamos falar da lei daqui a pouco, a lei saiu naquela onda daquelas manifestações, aquela coisa toda dos 20 centavos, que depois daquela confusão toda, saíram duas grandes leis que estavam na gaveta esperando. Uma das leis é a lei anticorrupção, que você já conhece, e a outra lei é a lei de conflito de interesse. A lei de conflito de interesse ficou meio escondida, por conta de que a lei anticorrupção, por conta da leniência, ela tomou muita força, ela virou um grande assunto. Né? A lei de conflito de interesse, ela só se aplica ao Poder Executivo Federal. É uma lei federal que só se aplica ao Poder Executivo Federal. E ela é muito interessante, essa lei. Por quê? Porque ela traz situações que configuram um conflito de interesse, né? Regras e obrigações para ocupantes de cargos, para quem tem acesso a informações privilegiadas, competências de prevenção ao conflito de interesse, ou seja, ela dá uma regra do jogo. Por que eu preciso de uma regra do jogo? Porque senão isso também vai virar um abuso de poder. Quando saiu essa lei, né, a CGU que analisa esses casos. Aí tinha pessoa perguntando assim, eu escrevo para uma revista de fotografia, pode? Eu vi os pedidos. Pode. Mas a pessoa começou também a ficar com medo, porque havia essa lei, a lei fala de sanção, de improbidade administrativa, a pessoa começou a perguntar, eu posso cantar no coral da igreja? Então precisa ter essa regra bem clara para que a pessoa se ajuste a esse conceito. Né? Como é que isso funciona hoje no governo federal? Você tem um sisteminha chamado SES, você vai lá no sisteminha e fala assim, eu tenho uma dúvida aqui, eu fui chamado para cantar no coral da igreja e a igreja recebe dinheiro do meu órgão. O que a comissão acha? E aí a comissão lá do seu órgão vai dar um despacho e vai responder, baseado na lei, tem um curso sobre a lei. E aí vai dizer, olha, nós não identificamos conflito de interesse à luz da situação que você mostrou, pode cantar no seu coral, a não ser que você seja desafinado, aí não canta não. Então você, na verdade, você cria uma cultura de consulta em relação a coisas que você tem dúvida se é conflito de interesse ou não. É óbvio, né, que isso invade a nossa vida privada? Invade. Mas ela invade a vida privada a partir do momento que ela afeta a nossa vida pública. Essa é a lógica. Mas a gestão de conflito de interesse é uma gestão de risco? É uma gestão de risco, porque quando eu consulto, na verdade, eu estou consultando para verificar se eu estou entrando numa situação ou não. Então você está atuando de forma preventiva. Então, conflito de interesse, mais do que uma lei, é uma discussão de uma gestão de conflito de interesse. Qual os conflitos de interesse na atividade do contador? Eu preciso entender quais são esses conflitos, o que pode afetar dos outros papéis da atividade dele ou da atividade do auditor,
e criar um mecanismo para tirar essas dúvidas. Por quê? Porque a realidade é infinita. Né? Como eu falei para vocês, a menina perguntando se podia escrever na rede de fotografia. O que pode surgir de possibilidade dessas múltiplas interações é muito grande. Tá? E aí você tem hoje no desenho da lei medidas preventivas, que é você consultar, né, e te resguardar. Né? Então, quando você vai dar aula, você vai lá e consulta a comissão. E tem medida de repressão, que a pessoa pode ser sancionada por isso também. E aí você tem o conflito de interesse e o potencial conflito de interesse. O potencial é quando você pergunta se eu estou incorrendo. Depois que você começou a atividade, aí você incorreu no conflito de interesse. Por isso que a lei veio com uma ideia pedagógica, porque senão não adianta, vai ser mais uma lei para você ficar dando chicotada nas pessoas. Então, para trazer uma cultura. Então, teve palestras, eu já participei de eventos desses, já dei palestras, já fiz curso. O que essa lei diz que é conflito de interesse? Essa lei é tão boa que ela diz o que é conflito de interesse. Vocês vão ver que esses conceitos se aplicam, inclusive, às atividades de vocês aqui. Né? As atividades do auditor interno, todas as atividades que a gente faz. Olha que interessante. Uso de informação privilegiada. Então, ele regula, por exemplo, que a informação, e depois vocês vão poder pegar esses slides, mas ele dá aqui um exemplo. O servidor que tem informação sobre um projeto em desenvolvimento de uma região compra, por preço irrisório, lote nessa mesma região, esperando a valorização do terreno quando o projeto se iniciar. O acesso à informação privilegiada gera um conflito de interesse, porque o papel dele, gestor, que sabia da informação, conflitou com o papel particular que comprou o terreno. E aí houve um conflito de interesse. Então, quem mexe com informação privilegiada, e o auditor mexe com informação privilegiada, tem que saber se ele está incorrendo em conflito de interesses. Que você tem a lei também fala a relação do seu negócio, do negócio de pessoa jurídica que tem interesse na decisão. Então, eu sou sócio de uma empresa e essa empresa vai fornecer para cá e eu sou da comissão de licitação, ou seja, a minha relação com... mas eu posso ser sócio, a lei não só fala para não ser sócio administrador. Sim, mas você como sócio vai influenciar no processo da decisão lá da comissão de licitação. Porque você tem interesse, porque você só vai ganhar. Mas eu na comissão não tenho influência. Claro que tem. Claro que tem. Você pode deixar de ver um erro num e ver um erro no outro. Porque você tem uma certa autonomia. Então, seus papéis como sócio daquela empresa vão se conflitar. Mas, Marcos, não tem problema nenhum de legalidade eu ser sócio da empresa. Sim, mas conflito de interesse não é legalidade. Você está fazendo uma coisa que é legal, mas tem conflito de interesse. Se é ilegal, gente. Se você é sócio administrador, você não pode ser sócio administrador. E acabou, ponto. Mas você pode ser sócio, que não seja administrador, e ainda assim com conflito de interesse. Vejam como essa ideia, a gente está distante na nossa sociedade disso. Atividade privada incompatível com cargo. Também é uma coisa que a lei coloca. Ela dá até o exemplo. Servidor que trabalha na área de política monetária presta nas horas vagas consultoria para banco comercial. Não pode. Não pode. Eu trabalho aqui, eu sou fiscal da Receita e dou consulta para o cara responder a Receita. Não pode. Entra em conflito de interesse. Exatamente no meu processo. Inclusive, o que motivou muito essa lei foi o fenômeno que tinha do anfíbio também, que a pessoa era fiscal tributário, pedia licença sem remuneração, ficava lá, prestava consultoria para os mesmos processos que ela trabalhava e depois voltava para trabalhar. Tem alguma coisa que impeça isso? Não. Mas com interesse. E aí começou a ter essa ideia de trabalhar com isso. Atuar como intermediário junto à administração. Ou seja, você ir lá e resolver coisas do seu papel, do seu interesse pessoal junto à administração. Também coloca lá. Parente pede para o servidor X verificar como está um processo de pagamento que está parado no órgão e ver se é possível agilizar esse processo. Vejam que a nossa cultura é muito permissiva com essas coisas. Né? Por isso que essa lei tem grande dificuldade. Porque o conceito de conflito de interesses, ele mexe muito com uma cultura que a gente tem mais patrimonialista, né? Pô, vou arrumar um negócio para você lá na nossa empresa, né? Pô, quebra esse galho, age aí para mim, né? Que a gente até tem expressões para dar conta disso. Praticar ato em benefício de pessoa jurídica, parecido com o outro, receber presente que tem interesse em decisão. Eu já trabalhei num órgão que no final do ano eles pegavam as garrafas todas de bebida, quebravam, viravam lá que os caras ganhavam de presente,
e era filmado e botar no site, por conta da questão da lei de conflito de interesses. Presente, gente, ninguém ganha assim não, tá? Não ganha não. Então, assim, o chaveirinho, né, a canetinha, isso é admitido pela boa cultura comercial, dentro lá da ideia da lei. Mas passou disso, gente, a canetinha custa R$2. Canetinha, essa canetinha aqui de plástico, né? Mas passou disso, né? Ah, não vou ganhar uma viagem no hotel. Não, mais difícil de explicar. Mas para isso você precisa ter uma regra. Porque se você não tiver uma regra, é difícil a pessoa se tornar aderente à regra. Então você precisa ter uma cultura, e a lei define isso aqui, o que é presente, em que limites, o que não pode ter, para ver se isso não tem problema. Ah, eu fui sorteado, eu sou fiscal de renda, e fui sorteado para ganhar a viagem pela Coca-Cola num concurso que eu participei, eu posso e posso. Eu fui sorteado. Não tem nada a ver com a ingerência do meio. Ah, mas esse concurso foi fraudado. Espera aí, outros 500. Mas se eu fui sorteado, ok. Ah, eu sou ministro conselheiro do TCE e a SEDAI é minha auditada, eu não posso ter água na minha casa? Pode. Não contrato padronizado, posso ter água. Vai tirar a água do pobre do conselheiro? Não pode. Então, contratos padronizados, isso inclusive está no regimento interno do TCU, que ele pode, que eles chamam dos contratos padronizados, água, luz, telefone, porque em algum momento o Tribunal de Contas vai fazer alguma atuação que tem relação com o telefone, vocês concordam? Porque a Anatel é dele, em algum momento vai fazer alguma coisa que tem relação com a água, porque a ANA é dele, porque o Ministério é dele. Então precisa ter um limite também, que senão você perde a dimensão humana. E prestar serviços para PJ sob regulação, vou pular que isso aqui tem a ver com regulação. Mas o que acontece? Os auditores, lá nas normas internacionais, também devem evitar esse conflito de interesse, né? É uma situação na qual o auditor que esteja em posição de confiança tem um interesse profissional ou pessoal conflitante. Um conflito de interesses existe mesmo que não resulte em nenhum ato antiético ou impróprio. Por quê? Eu não preciso ser antiético. O conflito de interesse ele surge quando o meu papel privado está prejudicando aquela minha outra função, no caso aqui a função pública. Tá? Isso pode o quê? Abalar a confiança no auditor interno. Você perde aquela sua capacidade de emitir a sua opinião. Tá? Conclusão parcial 2. Os múltiplos papéis desempenhados pelo profissional na vida precisam ser regulados para impedir que alguns deles afetem o desempenho de outros, pelo conflito de interesses, de forma a propiciar a segurança jurídica. Ou seja, essa regra precisa ficar claro. O que o meu papel pode atrapalhar outro? Eu ser contador de várias empresas. Que tipo de conflito de interesse eu posso gerar? Eu tenho acesso à informação privilegiada. Eu posso dar outras informações. Eu posso dizer para o outro, olha, o cara lá está mal das pernas, hein? O negócio lá está feio. Então, isso tudo é conflito de interesse. Vocês vejam que não é só uma discussão da área pública. Tá? E, por fim, mas não menos importante, a ideia de segregação de funções. O que é segregação de funções? Né? Várias normas nossas trazem essa discussão de segregação de funções. Uma delas fala o seguinte, né? Aqui é a resolução CGPAR 18, as empresas estatais federais devem implementar a política de conformidade e gerenciamento de risco adequada ao seu porte. Respeitada a segregação de funções, as empresas podem unir as áreas previstas, ou seja, gestão de risco e conformidade. Ou seja, eu posso unir essas áreas desde que uma não adentre, não concentre poder com a outra. A ideia de segregação de funções é uma ideia de concentração de poder. Eu preciso desconcentrar esse poder. Eu não posso ter um camarada que faz tudo. Ele recebe, pericia, compra, cadastra, entrega. Pô, não pode, Marco, é absurdo. Você é um cara antieconômico. Não, antieconômico. É porque a partir do momento que esse cara faz isso tudo, ele concentra poder, ele concentra informação. E aí eu não consigo detectar se ele está fazendo alguma coisa contra aquele interesse coletivo. Tá? O COSO, que é a Normas Internacionais de Controle Interno, fala lá que as atividades de controle, né, que são ações que a gente realiza, como autorizações, aprovações, verificações, reconciliações, né, trazem uma ideia também de segregação de funções. E ele diz o seguinte, se eu não conseguir separar essas pessoas,
porque a minha unidade é muito pequena, eu devo selecionar atividades alternativas de controle. Então, se eu tenho a minha unidade é muito pequena, eu sou lá do IBGE, tem uma unidade lá em Angra com 4 pessoas, eu não consigo segregar essas funções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar outros mecanismos alternativos para poder dar conta dessa concentração de poder. Por isso, gente, a segregação de funções, por isso que você, no final do ano, tem que ter um balanço. Porque não pode só o camarada, que é o almoxarifado, mexer naquele local. Ele precisa de uma outra pessoa de fora que faça uma outra atividade que está controlando ele. Poxa, Marcos, confiado você? Sim, mas a nossa atividade é fundamentada nisso. Né? A segregação de funções, na verdade, é um controle interno. É um controle interno para dar conta dos riscos associados à concentração de poder. Quando eu concentro poder, eu posso pegar um caminhão, descer o caminhão, só desce a nota, e eu vou e descarrego aquilo em vários pedidos, as pessoas não conferem, e no final eu fiz uma fraude, por quê? Porque eu era o mesmo cara que recebia, periciava, distribuía e conferia. Então eu concentrei dentro de todo o ciclo produtivo, e eu concentrei toda a informação. Vocês sabem que um dos indicativos, por exemplo, de corrupto, é que o corrupto não sai de férias, corrupto trabalha até tarde, corrupto não delega nada para ninguém. Por quê? Porque ele concentra ali o poder e a informação. Então, as medidas que tem hoje de compliance para a corrupção, por exemplo, vão obrigar você a tirar férias, Vitor. Tira férias, rapaz, vai lá visitar a tua família. Obriga você a delegar coisas, porque quando você tira férias, você tem que passar para alguém. Tá? Então, o princípio da segregação de funções é um princípio muito amplo. Manual de controle interno antigo, né, do Poder Executivo, em 2001. A estrutura de forma que nenhuma pessoa detenha competência e atribuições de acordo com esse princípio. Qual o princípio? De separação entre as funções de autorização, aprovação, operação, execução, controle e contabilização. Por isso que a Lei 4.320 fala lá, o pagamento é feito pelo ordenador de despesas. Você tem uma pessoa separada para pagar, que é separada de quem liquida. Isso tudo é para o quê? Você desconcentrar o poder, você não ter o supra-sumo, é o cara que faz tudo. Por quê? Porque com isso a gente força que o cara faça o conluio. Quando o cara faz o conluio, o que é o conluio? É um acordão entre as pessoas para fazer um acerto, um esquema. Então, a segregação de funções força o cara a fazer um conluio. E aí, só que o conluio tem uma coisa, né? De vez em quando alguém abre na parada. De vez em quando, e aí é onde aparecem as coisas. Né? De vez em quando alguém acha que não dividiu bem o que tinha que dividir. Por isso que a segregação de funções é efetiva, no sentido de que ela força, para fazer, vai ter que fazer um acordo. Esse acordo daqui a pouco vai quebrar. E entra a discussão de delação premiada, outras discussões. Né? Outra resolução recente do CGPAR de 2010, a segregação de funções de direção, evitando acúmulo de cargo de presidente do Conselho de Administração ou assemelhado diretor-presidente, mesmo que interinamente, com o objetivo de impedir a concentração de poder. Ou seja, segundo a resolução do CGPAR, o presidente não pode ser o presidente do Conselho de Administração, porque ele vai ter que controlar ele mesmo. Mas qual é o problema? De repente ele faz meditação, de repente ele faz aí o Ropopô, ele faz algum método havaiano de autocontrole. Não, meu jovem, o nosso sistema, lá do Montesquieu, que um controla o outro e todos se controlam. Manual do CIAF, nossos amigos que mexem no CIAF. Segregação de funções consiste em separar, por servidores distintos, funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade. Há uma separação. É preciso que haja essa separação. Pô, mas essa separação é custosa. Sim, mas ela que traz a prevenção a essa concentração de poder. Por isso que a gente tem comissão de licitação. Por que não um cara só na licitação? Porque tem que ter uma comissão. Por isso que tem a comissão de fiscalização de contrato, tem o conselho do Fundeb, tem a comissão de inventário, tem a comissão de destruição de itens. Você bota mais de um para não ter uma concentração de poder. É isso. É assim que funciona. Só que isso gera custo de transação. O que são os custos de transação? São os custos de organizar as transações. Só que assim, quando eu tenho que botar mais de 3 pessoas, eu tenho que pagar 2 pessoas, eu tenho que pagar 2 cargos. Eu tenho que ter um almoxarifado e um cara para fazer o balanço. Isso é caro, isso custa dinheiro. E a gente não quer, porque ninguém quer gastar dinheiro. Mas é uma necessidade. Então a gente economiza nisso. E economiza mal. Por quê? Porque depois você vai ter outros prejuízos. Tá? Então a conclusão parcial 3 é que a desconcentração de poder trazida pelo princípio da segregação de funções
visa reduzir o quê? O desvio de finalidade, o abuso de poder, mas deve ser sempre considerada a efetividade desses mecanismos e os custos de transação envolvidos. Quanto que eu estou gastando para fazer isso? E nesse ponto, meus amigos, a tecnologia de informação é fabulosa, porque o uso da transparência combinado a isso nos ajuda bastante. O uso do blockchain, de outros mecanismos que a gente está tendo agora, nos possibilitam fazer esse controle, controles alternativos também de uma forma paralela e menos onerosa. Tá? Vamos falar um pouquinho agora dessa. Falei aqui para caramba, vocês já estão cansados, já não aguentam mais, mas vamos integrar isso aqui. Então, tudo isso são arranjos para dar conta do abuso do poder. Uma independência que você tem que ter, uma autonomia que é necessária para a boa auditoria, mas pode te isolar da gestão, você se tornar uma torre de marfim. O conflito de interesse que precisa ser regulado para não virar um abuso de poder também. Não pode mais cantar no coral da igreja, não pode mais nada. E a segregação de funções, que limita o poder, mas que traz custos para a organização. Então, esses três arranjos aqui, que são comuns na nossa atividade, seja na auditoria, seja na contabilidade, seja na gestão, são coisas que a gente criou no decorrer do tempo para dar conta desse abuso de poder. São mecanismos, são princípios. Eu pensei que esse princípio existia porque ele existia. Não, nada existe porque existe. Esse princípio existe para dar conta do abuso de poder. E se aplica nas diversas dimensões, na avaliação, na supervisão, na gestão. Hoje, na CGU, por exemplo, o chefe da regional, da superintendência regional aqui, só fica 4 anos. Rodízio de funções. Por quê? Porque senão concentra poder. O cara não pode ficar 20 anos, pode ser vitalício, não pode. Não pode, porque tem que rodar. Tem que rodar, tem jeito. Isso protege os objetivos organizacionais. Mas o cara é bom, mas tem que rodar. Você não pode ter essa concentração de poder. Então, essas mudanças fazem parte também desse processo. Tudo isso é para proteger os objetivos. Quando eu tenho a concentração de poder, aquele poder tende a ser abusado dos interesses pessoais. E aí o abuso de poder é a corrupção. Tá? E para encerrar, essa frase aqui maravilhosa, do Madison, do Hamilton e do Jay, que são os federalistas, os pais da sociedade americana, que falam que se os homens fossem anjos, não seria necessário governo algum. Mas se os homens fossem governados por anjos, o governo não precisaria de controles. Nós não somos anjos. Todos nós sabemos disso. Não preciso dizer isso para ninguém. Nós precisamos de mecanismos, de arranjos, de coisas que nos controlem, de coisas que nos limitem também. Mas isso também não pode ser exagerado, senão nós precisamos também da liberdade, precisamos da inovação, precisamos da criatividade, mas também precisamos dar conta desse bicho-homem. Passamos agora, então, para a segunda parte, né, do debate, das questões. Aí nosso amigo Vitor, nosso outro amigo. Tá? Bom, boa tarde, pessoal. Para a gente fazer aquele mesmo formato, né, eu vou chamar o Dr. Ricardo, também é o contador-geral do município, da Controladoria Geral do município. A gente vai compor a mesa aqui, né? Vou aproveitar para fazer uns questionamentos. Oportunidade é tudo, né? Então vou aproveitar para não só para Tá ok, pessoal? Vamos adentrar no aqui, pode ser? Vocês viram que ele já me deixou com o microfone, isso é preocupante. Vamos usando o outro aqui. Oportunidade também, pessoal, que eu falo em sempre aproveitar. A gente que tem pouco tempo, aproveito também para cumprimentar meus amigos. Aí eu estou um pouquinho distante da controladoria agora. Minha primeira chefe, Silvia, está aí também. Feliz em vê-la. Os outros amigos no fundo lá também. Tá?
vou aproveitar, nós estamos fazendo uma matéria, né, Marcos, que deve entrar aí futuramente na revista do CRC também, supervisão do Marcos Braga, desse meu texto. Ele já fez algumas críticas e agora eu vou aproveitar baseado até nessas críticas e eu não fiz questões prontas, eu fui contextualizando de acordo com o que foi demonstrado aqui, mas vou trazer um pouco uma visão prática do que está acontecendo, né? Do que eu tenho vivenciado. Vou desenhar uma circunstância para depois te pedir opinião da maneira que o auditor deve se portar, né? Levando em consideração, né, num contrato, eu tenho que ter os fiscais, sendo mais específico ainda, né, a legislação atual recomenda aí fiscal técnico, um fiscal requisitante desse tipo de contrato, um fiscal administrativo, né? Porém, essa mesma legislação pede ou orienta que esses fiscais técnico e requisitante sejam do setor demandante. O que pode acontecer e o que já aconteceu na prática? O fiscal está controlando o seu próprio chefe, porque o chefe dele é o usuário direto desse sistema. E acaba havendo ali um conflito de interesses, uma disputa de poder, porque o chefe acaba se sentindo invadido, se sentindo cobrado, embora seja esse o papel legal do fiscal, né? E acaba tomando um pouco da autonomia devida ao fiscal, né? E eu te pergunto, dentro dessa situação, há um conflito de interesse nessa indicação, mesmo nessa composição, mesmo a gente seguindo ali fielmente as recomendações da legislação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que fazer para sanar esse tipo de dificuldade, né? Esse ambiente aí de disputa de poder? Vitor, muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado pela pergunta, para ter tempo para pensar, né? Inclusive, o tema dessa palestra vem de uma discussão com o Vitor aí pelo WhatsApp, 2h, e a segregação de funções, autonomia, não sei o quê, que é a ideia do artigo, né? E eu discutindo esses conceitos, aí quando surgiu a oportunidade de falar assim, cara, eu vou matar logo esse problema, vou trazer os conceitos para discussão, que a gente já fecha isso aqui. O que acontece? Ter uma comissão de fiscais, Vitor, como eu dei como exemplo, é uma forma de restrição de poder. Porque não pode ter poder absoluto, assim como não tem autonomia absoluta. Não existe nada absoluto nesse desenho. Isso é um desenho democrático, não existe. Então, o chefe, ele ali está dividindo uma parte do poder dele com os outros dois para fazer esse tipo de coisa. Ele pode sofrer retaliações? Pode. O chefe segurou as minhas férias naquele dia, agora eu vou retalhar esse cara aqui. A retaliação faz parte, inclusive, da nossa atividade de auditoria, tá? Todos nós, naturalmente, somos retalhados, porque é uma atividade de supervisão, atividade de avaliação. O que precisa é você criar uma normazinha interna, se socorrendo do velho Max Weber, dizendo o seguinte, olha, o fiscal tal vai fazer isso, e delimita bem o que ele tem que fazer, porque aí ele vai ter menos tendência a ter o abuso de poder. Porque se você não delimitar bem, ele pode usar aquilo para fazer algum tipo de situação. Então, tem que verificar isso, tem que motivar, e quando ele reprovar, tem que motivar. Quando você manda a pessoa motivar, e não é à toa que as leis do processo administrativo mandam motivar, você força ele a criar uma argumentação, força a criar um contraditório. Então, eu criaria uma normazinha interna, criando uma regra para tentar reduzir isso. Agora, qualquer atividade, você como eu, Vitor, também foi militar, né, e é uma casa bem hierarquizada, né, esse conflito sempre existe, porque onde há o poder, há o conflito, né? Existe um livro de um historiador baiano chamado José Reis, chamado Negociação em Conflito. Ele estuda
a escravidão na Bahia, ele mostra o seguinte, que não existia um poder absoluto sobre os escravos. Existia um processo de conflito ou negociação. O senhor de escravos ia lá e negociava, e quando apertava muito, o pessoal ameaçava se levantar e a coisa recuava. E ele vem trazer isso para a discussão do poder. Poder é sempre uma discussão, negociação e conflito. Ah, não, mas eu trato todo mundo igual, todo mundo é igual, todos seguem as normas. Sim, isso é no mundo ideal. No mundo real, do mundo das pessoas reais, não é isso que acontece. Você negocia, você acaba tratando melhor a pessoa que está te dando mais desempenho. Nenhum método de avaliação de desempenho é perfeito, traz toda a realidade. Então, são dimensões humanas. Então, botou poder no meio, botou alguém tem o poder de aprovar, desaprovar, tem conflito. A gente precisa criar normas, né, criar regras, né, instituições, né, que procurem mitigar esse conflito e aumentem a cooperação, que não estimulem ele a usar aquilo para bater no chefe dele. Se ele tem algum problema com o chefe dele, ele senta, fecha a sala e fala assim, chefe, nós precisamos fazer uma DR. Aí ele resolve o problema dele, entendeu? Seria interessante, além dessa regra, desse normativo, algum tipo de treinamento, ou palestra interna também, ou você acha que ultrapassaria muito o trabalho do auditor? Cara, Vitor, eu vou te falar, essa atividade de fiscalização de contrato é uma atividade que sempre me preocupou. Eu, pessoalmente, já dei várias palestras, até lá na FRJ, né, o nosso amigo está aqui da FRJ, já dei várias palestras lá. É um tema importante, porque o fiscal de contrato é um grande mecanismo de controle interno. É o principal mecanismo. Por quê? Porque toda política tem associado a si um contrato, de um modo geral. Esse contrato tem uma entrega. Quem é o cara que está à frente para garantir isso? É o fiscal. Então, e não é à toa que hoje a AGE está se utilizando de um instrumento que é a auditoria permanente de contratos, existe uma preocupação grande com o contrato, porque o contrato está por trás das entregas. É o contrato que está a grana, o contrato que está o resultado das políticas. Então, você treinar os fiscais, fazer uma capacitação, mostrando o papel, mostrando par e passo, o que ele tem que fazer, o que é importante, é de grande importância. E dentro do seu papel de estímulo à melhoria dos controles internos, que é um papel também do CI, de promoção dos controles internos, seria muito salutar que você fizesse isso. Tá, ok. Só para enfatizar, né, e complementar esse ponto, né, acho que é uma maneira que eu tenho visto e lido até dos auditores para facilitar, né, o foco da auditoria, embora seja simples, seja óbvio, funciona bastante essa regra para mim. Quem audita tudo não está auditando nada. Então, eu busco, para me auxiliar nos pontos principais, seguir o caminho do dinheiro, onde tem maior investimento, onde tem maior custeio, eu procuro direcionar com mais afinco ali os trabalhos de auditoria. Vou contextualizar para te facilitar para pensar. Uma segunda questão que tem um vínculo até com a sua orientação inicial dessa, é a questão ligada ao compliance até também. A gente desenvolver normativos, manuais, portarias internas que gerem rotinas de trabalho a serem seguidas, né? Além dos checklists. Os checklists acho que até bem mais próximo, bem mais aceitável o controle interno desenvolver e exigir o cumprimento daqueles pontos de verificação, né, que é mais conhecido como checklist. Mas lembrando que cabe à administração, à alta administração, a implementação de normativos dos controles internos e não ao controle interno em si, ao responsável pelo controle interno. Até que ponto o controle interno, o auditor interno, pode desenvolver na prática, né, elaborar mesmo esses normativos, sendo que a atribuição do auditor, nesse caso, ela fica mais restringida, ao menos se a gente seguir
ao pé da letra, ela fica mais restringida ao acompanhamento dessas rotinas e a sugestão de melhorias, né? Só que a prática hoje em dia, na administração pública principalmente, a gente vê que há uma grande dificuldade dos gestores implementarem e terem esse conhecimento dos controles internos, da legalidade. Inclusive, esse ponto foi até uma matéria pequena que eu escrevi, né, da não responsabilidade do administrador público, de que ele tem que ter conhecimento de controles internos. É muito difícil hoje em dia. E, na prática, eu sinto isso. Só que, o que eu faço? O auditor interno elabora esses normativos e acaba indo um pouco contra as recomendações técnicas da auditoria, ou ele elabora mesmo, faz e só apresenta para o seu administrador, para o seu chefe? Vitor, para evitar o fenômeno da cogestão e afetar minha autonomia e independência, eu vou te responder em tese, tá? Para a gente não ter nenhum tipo de problema. Mas o que acontece? A burocracia, gente, surge, né? E o Max Weber é o cara que naquele eclosão do capitalismo, aquela industrialização do mundo, ele vem trazer essa discussão, ela surge por organizar essa confusão toda que é a nossa sociedade. Então, Max Weber é um camarada que ele queria colocar aquilo numa coisa sistematizada, e isso, de alguma forma, funciona num determinado nível. E aí a burocracia vem para contrapor o quê? O patrimonialismo, que era uma característica do sistema feudal, onde você misturava o público com o privado, o rei não errava, o rei era dono de tudo. E a burocracia se segue por quê? Por regras, por profissionalização, por perfis, né, por você, o famoso ado, cada um no seu quadrado, por essas coisas. E isso, obviamente, pode gerar abusos, pode gerar o que o Weber chamava de burocrata virtuoso, o camarada que é ensimesmado, a regra pela regra. E isso fez com que a burocracia, inclusive, virasse uma palavra negativa. Hoje, quando a gente vai reclamar de alguma coisa lá no jornal de manhã, que passa na TV, a gente fala, é muita burocracia, né? E a gente esquece que essa burocracia que é um mecanismo para que você garanta determinadas coisas. A lei é uma burocracia. Só que a gente precisa também trabalhar com incentivos. A gente precisa a transparência traz incentivos, né? Esse concurso agora que a gente está fazendo de boas práticas é um concurso de incentivos, né? Você trazer, mostrar quem está fazendo coisas boas são incentivos. Tudo isso é para dizer que o gestor tem que fazer normazinhas, sim. O nosso sistema, como é público, ele é muito pouco sujeito a incentivos, porque nós não estamos submetidos no mercado, diferente de uma loja ali, que se ela não vender direito, ela vai quebrar. Nós precisamos de uma carga normativa, burocrática grande. Então é importante essas atividades continuadas, atividades padronizadas na nossa unidade, fazer uma normazinha, uma instituição normativa, uma ordem interna, seja o nome que você queira dar. E aí, qual é o papel do auditor nisso? O auditor é o camarada que tem também como papel promover os controles internos, mas ele não é o gestor. Lembra que eu mostrei aqui na apresentação a consultoria? O que é aquela consultoria? Você dá uma consultoria em relação aos controles internos. Certa vez, o Ministério da Educação, por exemplo, botou uma consulta pública sobre um decreto para lidar com a questão de material didático, livros escolares, umas outras coisas. Nós da CGU nos reunimos, fizemos um ofício, fizemos a análise do decreto, falando, olha, e aí fazemos aquela pergunta básica, Ministério da Educação, como é que você vai controlar isso aqui? Ministério, como é que você vai controlar isso aqui? E apontamos fragilidade naquela norma dos controles internos, e essas normas, essas sugestões foram inseridas dentro da norma. Então, no que tange ao em tese, a gente pode sugerir, sim. E a gente tem, inclusive, feito interações hoje no governo do Estado com a Casa Civil e com a Fazenda, no sentido de que a gente, como controladoria, participe mais das construções das normas. Mas para dizer o quê? Para dizer se está aderente ao princípio jurídico tal? Não, esse não é o nosso papel. Nosso papel é dizer o seguinte, olha, a gente está auditando aqui, estamos vendo que os fiscais de contratos não estão fazendo isso, essa norma tem que criar um mecanismo para prevenir. Então, esse sentido é o nosso papel. Então, o nosso papel é o seguinte, alguém passar para você ou para qualquer outra pessoa uma minuta da norma e você fazer uma orientação, mas não trazer o normativo para a gente, porque normatizar não é nosso papel. Normatizar é a função do gestor. Porque se a gente cria a norma, eu perco a minha autonomia. Porque aí na hora que falar assim,
eu vi que essa norma não está dando certo. Mas quem sugeriu? Foi você. E aí você também pode não querer dizer que aquela norma está ruim, porque foi você que fez. O problema da questão do conflito de interesse, da autonomia, é a questão da vergonha. Você não vai produzir prova contra você mesmo. Você não vai dizer que você fez errado, porque você vai ser afetado por aquilo. Então, por isso que há necessidade disso. Tá? Então, a gente, o auditor interno, é o conhecedor desses principais problemas da administração, dos principais demandas, e ele pode garantir que, por exemplo, não passe nada ali batido. Passou aqui, a gente tem um grande problema aqui de fiscalização, o cara não falou nada sobre isso. Não, tem que falar isso aqui também. Tá? Entra como uma assessoria, uma consultoria na questão dos controles internos. Tá? Entendi. A prática é difícil. Sabatinando o auditor aqui. A prática é difícil a gente conseguir. Acho que outros auditores que já fizeram trabalhos parecidos veem a falta de rotinas formais, né, nas instituições, sentem essa dificuldade. Né? A gente vai ter um problema interfederativo, na esfera municipal aqui vai reclamar. Boa tarde, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricardo Ferraz, eu sou contador-geral da Prefeitura do Rio desde julho. Vou fazer um ano agora no cargo, mas sou servidor desde 95. E antes de entrar na Prefeitura, atuei no setor privado, em auditoria e contabilidade, e uma questão que foi, o tema, né, do nosso encontro aqui, que sempre eu vi muitos nossos colegas profissionais de contabilidade discutindo, o papel da contabilidade e o posicionamento da contabilidade nas instituições. E quando eu falo isso, eu falo num nível mais estratégico, num nível mais decisório. E também a gente pode avançar essa discussão também para o setor público, a questão da contabilidade e o posicionamento. Por que eu trago essa discussão? Porque uma instituição ela tem todos os setores estruturados para executar suas funções estratégicas, suas funções administrativas, né? Atividades fim, atividade de meio, em que a contabilidade se enquadra na atividade de meio. Mas existem funções administrativas que são também funções demandadas pelo gestor e que, de alguma forma, elas devem ser controladas e essas ações devem ser registradas. Então, a gente fica naquele dilema. Né? Então, a contabilidade, onde é que ela se posiciona? Num nível estratégico. Ela tem que estar ligada a alguma diretoria, alguma secretaria, algum órgão executivo, mesmo que esse executivo seja uma atividade meio, ou ela tem que estar ligada ao gestor principal da instituição, até por conta de nós estarmos hoje sempre debatendo o papel mais importante da contabilidade, que é prover, né, os gestores de informações para que eles possam tomar decisões. Né? E também vem a questão da segregação de funções, a questão da autonomia, que envolve esse papel. Então, eu queria aproveitar a experiência do Marcos e pedir a ele que se posicione a respeito da visão que ele tem desse papel da contabilidade, não só na instituição pública, mas na privada também. Qual seria a melhor posição, né, da contabilidade? Seria ligada diretamente ao gestor principal, ou ele entende que... Não, eu acho que ele teria que se encaixar em algum órgão ligado a esse gestor principal. Marcos, é contigo. Vou voltar para o Vitor fazendo pergunta. Olha só, eu fico muito pouco à vontade, obviamente, de emitir uma opinião, não sou contador, né, aqui na casa de vocês sobre esse tipo de coisa. Até porque o próprio papel da contabilidade, né, ele apresentou uma linha aqui do papel, mas isso também não é um consenso entre os estudiosos, como qualquer papel de qualquer profissão, tá, gente? O mundo é dinâmico, o mundo do conhecimento. Mas vamos pegar aqui
meu amigo Ricardo, vamos pegar aqui o papel de prover o gestor de informações, ou seja, ele provê o gestor de informações, mas as informações, geralmente, elas vão ser de caráter estratégico. Por quê? Porque elas vão apoiar esse processo decisório, elas vão apoiar decisões se eu abro a filial tal, se eu fecho a filial tal, se eu corto a gratificação tal, se eu demito tantas pessoas. Então, ela precisa de uma autonomia, e eu não vou me manifestar no sentido se tem que ficar pendurado ou não o corpo dirigente principal, mas ela precisa ter um local de fala que ela possa emitir essas informações e que essas informações não sejam perdidas no meio do caminho. Porque o problema da informação é esse, né? Você informa lá A, B e C e só chega lá na ponta o A. E o A geralmente é o que não tem. Mas por isso que existe a auditoria. E por isso que a auditoria está pendurada lá, porque a auditoria faz alguns trabalhos para ver se aquele monte de informações e coisas que estão acontecendo lá embaixo, né, estão batendo com o que está chegando. Mas eu acredito, nesse sentido, que a autonomia que ela tem que ter tem no sentido de trazer essas informações que cheguem ao decisor. E hoje, com a questão do processo de tecnologia da informação, com essas coisas, é muito difícil que a gente não consiga um canal que essa informação não circule. Inclusive, isso é um dos próprios princípios do COSO, de controle interno, que é a informação e comunicação, o 5º princípio. Ele diz que a informação tem que circular na organização e favorecer o controle interno, ou seja, favorecer o atingimento das informações. Então, a contabilidade, sendo também um mecanismo que contribui para o atingimento dos objetivos da organização, também é um mecanismo que tem um caráter de controle interno, ele precisa ter essa informação que circule. Agora, o fato de estar embaixo do gestor não necessariamente pode te dar essa autonomia, né? A autonomia ela vem muito também da competência. Quando teve a discussão aí da CGU virar ministério, a CGU era um órgão da Presidência da República, e depois de ser um órgão da Presidência da República, ele virou o Ministério da Transparência, e agora nós somos um ministério com o nome de Controladoria Geral da União. Ficou muito essa discussão, se ser ministério me daria autonomia ou não. E aí muitas pessoas, como eu, defenderam a seguinte ideia: olha, a gente precisa ter um canal direto com a autoridade máxima. Se esse canal vai ser sendo ministério ou ser um órgão dentro da estrutura da presidência, não interessa. O interessa é que a gente tenha competências nossas, resguardadas, exclusivas, que digam o que a gente tem que fazer. Autonomia não é só uma questão de local, mas também é uma questão de local, mas é uma questão do tipo de capacitação, de tipo de normatização que você tem, do tipo de empoderamento que você tem, e para você poder executar aquelas suas atividades. Que também não adianta você estar perto do presidente, estar longe de todo mundo, e você não consegue ter as informações. Porque não existe princípio absoluto. Eu estou lá colado no presidente lá, mas eu não sei nada do que está acontecendo lá embaixo, porque ninguém me fala, lá vem um cara do presidente, todo mundo quer. Você também não consegue entrar dentro lá do chão de fábrica suficiente para emitir as informações. Não, mas as pessoas vão me dar as informações. Vão, acredite nisso, amiguinho, elas vão dar informação. Não vão, né? Porque a informação é poder também. Informação é uma forma... Então, você vai, na busca dessa boa informação, você vai precisar de usar alguns mecanismos também. Então, eu não queria fechar essa posição, se o melhor é na cadeira do lado do presidente, se é sentado lá, mas sim no sentido de que essa autonomia tem que servir também à finalidade da contabilidade, como qualquer autonomia. Ninguém tem autonomia por ter autonomia. A auditoria também só tem autonomia porque ela precisa ter esse afastamento para emitir opinião, porque a autonomia custa caro, a autonomia pode tender ao abuso de poder. Tá? Isso é o que eu queria te passar. Então, eu concordo, e eu acho que a questão da competência aí é fundamental. Eu acho que, dependente da onde o órgão, né, de contabilidade ele esteja, eu acho que a competência do profissional que gera a contabilidade e os profissionais que formam a equipe da contabilidade é que vão nortear esse processo. A pergunta também é porque isso é muito discutível, né? A gente ouve muito, nos anos todos da minha vida profissional, eu ouço essa discussão e, realmente, Marcos, nunca se chega a um consenso, talvez porque isso não seja realmente o mais importante. O mais importante seja a nossa conscientização do nosso papel na instituição, que é agregar as informações que vêm de toda a instituição e poder estruturar essas informações e passar da melhor forma para o gestor,
tomar a decisão independentemente do posicionamento que nós estejamos. Tá? Muito obrigado aí pelas suas considerações. Obrigado, pessoal. Eu queria passar minha opinião aqui, embora em alguns órgãos, para algumas visões, não tenha um consenso, no Estado existe já esse consenso da contabilidade do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio de Janeiro, embora recente até, o decreto 46237 de 2018, ele determinou, né, que a unidade de contabilidade setorial, que ela esteja diretamente subordinada ao diretor-geral de administração e finanças, ou um equivalente da instituição. Eu, particularmente, concordo tecnicamente com essa divisão também, por 2 pontos. Primeiro, você mantém a operacionalidade da contabilidade, que ela é extremamente operacional, tem que estar próximo dos outros setores. A contabilidade acaba realizando todos os eventos, todas as ações dos outros setores e, além disso, não corre o risco de sobrepor a autonomia até da auditoria. Então, a contabilidade, ela precisa estar submetida à auditoria interna. Então, no Estado já é consenso, embora recente, mas eu concordo também com a parte legal. Acho que tecnicamente está coerente. No Estado já funciona assim e está funcionando bem. Alguém da plateia, porque aí aumenta o grau de incerteza mesmo. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Gente? Que bom. Então, peraí. Manda ver. Eu falo muito de oportunidade. Vou aproveitar a oportunidade, então. Quem ouve parece que eu não recebo ele na minha sala, né? Eu não converso com ele. Não, mas não recebe, não. Eu não tenho que questionar. Só bater na porta lá e entrar. Isso é verdade. É algo até que a gente já falou, mas não ficou muito claro para mim, né? Lembrando do conceito utilizado aqui de cogestão, no nosso caso, né, que seria o auditor interno fazendo atos administrativos, atos de gestão, ou seja, executando trabalhos que ele deveria estar apenas fiscalizando e controlando. Essa cogestão, esse ato do auditor executar esses outros trabalhos administrativos, embora a sua classificação em si seja cogestão, ao mesmo tempo eu não estou desrespeitando a segregação de função e a independência do auditor, ou eu tenho que friamente classificar esse ato tecnicamente incorreto como cogestão? Ou posso entender que ele também desrespeita segregação e independência? Meu amigo Vitor, a classificação é um negócio danado. Toda vez que você classifica, né, você está sujeito à impropriedade. Né? Eu sou alto. Sou, aqui no Brasil eu sou alto. Mas se eu for para a Alemanha, eu não sou tão alto assim. Né? A classificação é sempre uma coisa referencial. Por isso que nessas nossas discussões eu propus esse tema, porque essa piadinha já está batida, né? Mas assim, isso é tudo junto, misturado, shallow, né? Essas coisas todas aí. Esses conceitos todos têm a ver o quê? Com a limitação do poder. Então, a segregação, a autonomia, conflito de interesse, são limitações aos nossos papéis que sejam conflitantes, que a gente tenha condição de dar a nossa opinião, que a gente desconcentre o poder. E o fenômeno da cogestão, ele é um fenômeno derivado disso aí, é um fenômeno no qual você abre mão da sua autonomia como auditor para se envolver na gestão. Sabe-se lá por quê.
Alguns alegam assim, porque o gestor ele não consegue dar conta, ele é um coitado, e a gente veste aquela capa do auditor super-herói como se a gente fosse melhor do que aquele cara. Mal sabe a gente que quem sabe da gestão é ele, não é a gente, ele está ali todo dia. Né? Ou então, isso ocorre muito principalmente porque, principalmente no governo federal, as carreiras da área de auditoria acabaram sendo mais remuneradas em relação à média, pertence ao ciclo de gestão, e isso acabou captando pessoas mais capacitadas, pessoas com a qualificação formal melhor, e isso acaba tendo algum tipo de desequilíbrio dentro da própria, que a gente chama das capacidades estatais, né, das capacidades dos níveis de funcionário. Então, às vezes, a pessoa chega lá no órgão, auditor, está fazendo doutorado, não sei o quê, e as pessoas do órgão não são tão capacitadas. Ele acaba virando um guru. Aí vai lá todo mundo perguntar tudo para ele. Isso é muito perigoso, né? Esse papel guru do auditor, esse papel de ficar se metendo em tudo. Nós só damos opinião, gente, a partir dos trabalhos que a gente faz com metodologia. Né? Não existe essa, né, de botar a mão aqui e vai vir uma revelação mediúnica. Não tem isso. Os trabalhos que a gente emite são por conta as opiniões são por conta dos trabalhos que a gente realiza. E aí, a partir do momento que você faz um trabalho, você conhece com um determinado grau de profundidade, você pode emitir opinião. E aí, a partir do momento que eu fico numa postura de auditor interno, encastelado, esperando alguém me pedir alguma coisa, eu vou me dissociando da gestão e vou virando um grande opinador, um grande palpiteiro. Ninguém gosta de um palpiteiro. A gente quer que a pessoa diga uma coisa, olha, está acontecendo isso, para melhorar tem que mudar isso. Não é virar um palpiteiro. Para virar um palpiteiro, daqui a pouco você vai perdendo a sua credibilidade, você vai, eu não gosto do fulano, vou dar um palpite aqui, e aí deixa de ser profissional. O nosso profissionalismo como auditor interno é derivado das nossas técnicas, da qualidade dos nossos trabalhos, da consistência, por isso que a gente manda relatório preliminar para ouvir o contraditório, por isso que a gente faz reunião final, para que o nosso trabalho seja conhecido pela sua qualidade. O que fez a CGU ser o que é hoje, o TCU e outros órgãos que a gente conhece aí de referência nessa área, é a qualidade dos seus trabalhos. É aquele trabalho de subsidiar uma decisão judicial, subsidiar uma ação do Ministério Público, subsidiar uma reportagem de um grande veículo, e passar 10, 15 anos e você ainda fala lá, poxa, Operação Sanguessuga, a CGU detectou isso, já passou, sei lá, 13, 14 anos desse troço, e a gente continua falando, porque aquele trabalho foi bem feito. O trabalho que é bem feito é igual música, né? Atravessa o tempo. Tá? Tocou o gongo? Me safei? Queria agradecer a presença de vocês, doutor Ricardo, Marcos, Vitor, né, por estarem aqui debatendo um assunto de extrema relevância. Espero poder contar com vocês em outros eventos, em outros debates. Acho que é importante a gente discutir. A sugestão do Marcos trazer alguém da Controladoria Geral do Estado, da Controladoria Geral do Município e ele da Controladoria Geral da União, é bem bacana, porque a gente são esferas diferentes, são mundos diferentes, e a gente precisa estar ouvindo, né, as experiências de cada um para que a gente possa aí, tentar melhorar os nossos trabalhos e os nossos objetivos em prol do cidadão. Então, eu queria também agradecer a presença de todos os colegas aqui da Comissão da Área Pública, meus colegas auditores do Estado, e dizer que a gente tem na página do CRC, a gente tem uma página específica da Comissão da Área Pública, onde vocês podem fazer suas demandas, sugerirem temas para a gente debater, ou outra atividade, não precisa ser só uma capacitação, a gente pode pensar em outros eventos que a gente possa otimizar aqui o espaço CRC, o CRC nosso, né, dos contadores. Então, eu gostaria muito de agradecer aí a participação de todos. Tá? E os certificados de vocês a gente vai enviar posteriormente, tá bom? Que houve aí um probleminha, mas a gente vai estar enviando para vocês em breve. Tá bom? Muito obrigada e desejo a todos um bom feriado.